Mestres do disfarce, num instante, mudam de cor, se camuflam com perfeição, são ágeis, usam táticas complexas para se proteger do inimigo. O comportamento de uma fêmea de polvo foi registrado na costa da África do Sul. Durante um ano, o cinegrafista Greg Foster observou bem de perto o animal. Algumas cenas revelam uma proximidade impressionante. Professor Polvo recebeu o Oscar de melhor documentário em 2021. O trabalho também foi reconhecido pela comunidade científica. Realmente é muito elaborado o comportamento desse animal. A gente já fez testes em cativeiro e viu que ele consegue aprender a abrir um jarro e tirar a presa ali de dentro cada vez mais rápido, o que significa que realmente é um aprendizado. No Repórter Eco de hoje, conheça a pesquisa recente que revela como o polvo tem estados de sono parecidos com os dos seres humanos. Há suspeita de que ele até possa sonhar como nós. E veja também: indígenas da etnia Wai-Wai tiram o sustento e geram renda com o manejo da castanha do Brasil ou castanha do Pará com a conservação da Amazônia. E ainda o sucesso da campanha Refloresta, lançada pelo Instituto Terra, com o apoio do cantor e compositor Gilberto Gil. Índios da etnia Wai-Wai que vivem em Roraima são mestres no manejo da castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. Para obter os frutos da árvore nativa da Amazônia, eles fazem moradias temporárias na mata e transportam as sacas pesadas em canoas pelos rios cheios de corredeiras. Tudo isso com a preservação da floresta. A floresta amazônica é exuberante nas terras indígenas da etnia Wai-Wai, em Roraima, estado que faz divisa com Venezuela e Guiana. Descendo o rio, nestas canoas, os indígenas transportam sacas de castanhas da Amazônia, conhecidas como castanhas do Pará. Os frutos da castanheira, árvore ameaçada de extinção, a rainha da floresta, aqui abundantes, são coletados entre maio e agosto. É alimento vital para as comunidades e fonte de renda. O fotógrafo e cineasta Fábio Nascimento documentou o manejo. Eles se deslocam nas aldeias, que são as moradias constantes, e fazem essas espécies de moradias temporárias dentro dessas regiões onde tem muitas castanheiras, e ali eles ficam por algum tempo, por meses, fazendo a coleta, aguardando a cheia do rio para depois transportar essas castanhas rio abaixo para serem depois comercializadas e transformadas em alimentos, etc. Então, esse conhecimento e essa compreensão da complexidade da floresta e conciliar isso com um modo de produção, eu achei algo fantástico, assim, excepcional mesmo. Manter a árvore limpa de cipós, quebrar os ouriços com o chão protegido para não haver contaminação, lavar separando as castanhas boas das ruins, secar. É o passo a passo do trabalho. A gente fez capacitação através do Sebrae, então todos os extrativistas sabem fazer isso, selecionando, secando castanha, lavando. Então a castanha a gente vende aqui no sul do estado, castanha selecionada. Então, preservamos a floresta para não derrubar, para produzir mais. Então, isso é importante. A castanha está na Amazônia. A maneira como a gente produz e consome determina a nossa relação com o planeta. E essas populações sempre estiveram lá produzindo há milhares de anos seus alimentos. Então, existem muitas soluções para a gente continuar fazendo isso, porém, que a gente faça isso de maneira que isso dure por gerações e gerações.
As castanhas dos Uai-Uai são comercializadas por meio de uma rede sustentável de negócios na Amazônia que valoriza áreas prioritárias para a conservação. Ela se chama Origens Brasil e tem um selo do mesmo nome. O trabalho começou há 5 anos com populações indígenas, quilombolas e ribeirinhos. São cerca de 1.800 produtores de 4 estados que oferecem 40 produtos. Cerca de 26 empresas compram as matérias-primas. Quando a gente olha o mapa do desmatamento no Brasil, a gente verifica que ele segue avançando na Amazônia brasileira. Mas existem áreas que essa floresta está extremamente conservada. Quais são essas áreas? São as terras indígenas e as unidades de conservação brasileira. Então é importante a gente saber que esses povos são os verdadeiros guardiões da nossa floresta. São eles que coletam os produtos, mantendo a floresta em pé. E a partir dessa produção que conserva a floresta, a gente conecta-os com as empresas por meio do comércio ético que no âmbito do Origens Brasil, ele tem alguns critérios, que são como as empresas se relacionam com essas comunidades. As relações estão sendo transparentes? Tem um equilíbrio de forças nessa negociação? Como está sendo calculado o preço dessa matéria-prima? Tem sido praticado o preço justo? Historicamente, a gente sabe que essas populações tradicionais e populações indígenas vendiam ou ainda vendem as suas matérias-primas de uma forma muito barata, sem uma remuneração que permita que as comunidades vivam melhor. Isso muda com o selo Origens? O Origens Brasil vem justamente para contrapor esse modelo. Então, a gente traz o setor empresarial para negociação diretamente com esses povos na floresta para que a gente consiga cortar intermediários e que as empresas valorizem o ingrediente pagando um preço justo e remunerando cada vez melhor as pessoas. Como convencer as pessoas que têm poder aquisitivo a olhar para esse selo e eventualmente consumir esses produtos? Antes de olhar para o preço, a gente deve se perguntar: será que esse produto que eu estou comendo, ele tem algum tipo de trabalho degradante? Ele tem trabalho infantil envolvido? Esse produto, ele está desmatando ou não está desmatando? Então, o setor empresarial muitas vezes vai pagar um pouco mais no produto, mas que trazem essa garantia. E eu, como consumidor, gosto de valorizar as empresas que constroem essas práticas. A gente está falando de negócios e respeito às pessoas e ao bem viver no nosso mundo, que é um só. Vamos agora aos fatos da área socioambiental que tiveram destaque na semana. Enchentes, deslizamentos, mais de 340 municípios em situação de emergência, milhares de desabrigados e vidas perdidas. Depois da Bahia, no final de 2021, Minas Gerais é o estado castigado por chuvas recordes neste janeiro de 2022. O cenário exige atenção para as áreas de barragens. O alerta foi dado quando um dique da mineradora Valorec em Nova Lima transbordou e atingiu a BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Mais de 100 rodovias estaduais e federais foram interditadas total ou parcialmente. Em Ouro Preto, 2 casarões antigos foram soterrados e mais de 1.000 imóveis históricos estão em áreas de risco. Em Capitólio, região de Canyons, um bloco de rocha despencou, matou 10 pessoas e feriu quase 30, todos turistas a bordo de lanchas no Lago de Furnas. O acidente revela a urgência de rever as regras de segurança para ecoturismo e turismo de aventura. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para novas tempestades nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, provocadas por fenômenos como o Laninha, que também é o responsável por uma seca histórica no sul do país. A intensidade das chuvas e das secas também tem relação com o aquecimento global. A iniciativa MAP Biomas anuncia que pode monitorar o desmatamento em áreas de cerrado a qualquer momento, caso o INPE não consiga mais prestar o serviço por causa do fim do programa que financiava o monitoramento do cerrado. A direção do INPE informou que tem recursos para continuar o trabalho até o mês de abril e tenta novas fontes de financiamento.
Segundo dados do PRODES, o Cerrado perdeu 8.531 quilômetros quadrados de vegetação nativa em apenas um ano. A Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá pede ao Ministério Público Federal providência contra a decisão da FUNAI de não mais proteger terras indígenas não homologadas. O ofício assinado pelo Coordenador-Geral de Monitoramento Territorial, Alcir Teixeira, determina que crimes ambientais e contra comunidades indígenas devem ser encaminhados para órgãos como Polícia Federal, Polícias Civil e Militar e o IBAMA. A medida atinge diretamente 237 territórios indígenas ainda não homologados. E você vai ver daqui a pouco aqui no Repórter Eco. Conheça o sucesso da campanha Refloresta do Instituto Terra com o apoio do cantor e compositor Gilberto Gil. O Instituto Terra plantou ao longo de mais de 2 décadas cerca de 3 milhões de árvores em áreas desmatadas do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo. Em 2021, a organização criada pelo casal Lélia e Sebastião Salgado teve o apoio do cantor e compositor Gilberto Gil para a campanha Refloresta. A meta é cultivar 1 milhão de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica por ano. A reportagem é de Bruno Faustino, coprodução da TV Educativa do Espírito Santo. Manter em pé o que resta não basta. Um hino ao verde, a vida. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. A floresta representa uma grande porção da vida. Ela é o grande complemento da possibilidade de estarmos aqui. É tudo que nós temos, que somos, o conhecimento, não é isso? A verdade e aquilo que a gente faz bem da floresta, porque toda e qualquer ação humana, ela é ambiental. E esse conhecimento, a floresta e outros recursos também nos dá. Numa região degradada ao longo de muitos anos, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, a floresta ressurge exuberante. Um trabalho pioneiro, desenvolvido pelo Instituto Terra, idealizado pelo casal Lélia Vanik e Sebastião Salgado. Juntos, transformaram a fazenda de gado da família. Quando nós chegamos, foi uma tristeza tão grande de ver aquela terra totalmente degradada, de ver aquele curso de água que já era pouco, porque a floresta tinha acabado, tinha diminuído a água, e ele completamente morto por aquele assoreamento brutal. E a Lélia, que teve uma ideia, falou, olha, nós não vamos fazer projeto agrícola aqui, coisíssima nenhuma, Tião, nós vamos plantar a floresta que estava aqui antes. O que você acha? Eu falei, pô, Lélia, que ideia. É uma ideia meio louca, como é que nós não sabemos plantar floresta, nós não temos recursos, eu sou apenas um fotógrafo, você é uma designer, como é que nós vamos conseguir os recursos para isso? E foi a primeira ideia, a partir daí nós começamos a trabalhar a ideia, começamos a procurar recursos, procurar uma assistência técnica para ajudar a gente a estruturar um projeto de reabilitação ambiental desse espaço, e assim se deu o início do Instituto Terra. Mais de 20 anos se passaram e de lá para cá muita coisa mudou. O Instituto Terra se tornou referência em restauração e conservação ambiental. Esse trabalho tem sido aprendido ao longo dos anos, porque não existia ainda um manual de como fazer a floresta existir novamente. Então, com base em muitos estudos, com base em diversas outras experiências, diversos outros projetos que buscam também o mesmo objetivo que o nosso, é que nós buscamos a metodologia de tentar fazer com que uma área devastada, uma área degradada, se tornasse novamente uma floresta sustentável e funcional. Não é um trabalho fácil, na verdade é até um trabalho complexo,
E a gente só entende a complexidade porque nós entendemos também a complexidade do meio ambiente, a dinâmica da floresta, a utilidade da floresta, o que ela oferece para nós e para todos os seres vivos que estão ali, é uma cadeia complexa. Então, por exemplo, a nossa floresta, ela foi construída no nosso caminhar. A gente no início aprendeu bastante, erramos um pouco, acertamos dali, mas hoje nós sabemos que essa jovem floresta, que já está ficando maior de idade, porque o Instituto Terra também já está maior de idade, há mais de 2 décadas, né? Nós viemos restaurando toda essa fazenda, e essa jovem floresta, ela nos dá isso. Então, além dos colaboradores do Instituto Terra, nós temos outros colaboradores externos e parceiros do Instituto Terra, porque a grande deixa do mundo é compartilhar, fazer trabalho junto. Ninguém consegue nada sozinho e nós também não. A floresta, a grande protagonista deste espetáculo, foi exaltada em verso e prosa na voz do cantor e compositor Gilberto Gil. Que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. A ideia não foi nossa. Foi nós que criamos o Refloresta. A ideia veio de 2 pessoas. O Juliano Ribeiro Salgado, nosso filho, que também é muito ligado ao Instituto Terra, faz parte do conselho diretor, e outra pessoa que também faz parte do nosso conselho diretor é o Fred Siqueira. Eles que tiveram a ideia de criar um sistema de informação sobre o Instituto Terra. O Instituto Terra hoje tem milhões de árvores plantadas, trabalha com milhares de proprietários rurais, estão plantando milhares, recuperando milhares de nascentes, mas nós não somos conhecidos. O Juliano e o Fred criaram o projeto Refloresta. O Gil já trabalhou na Refazenda, o Gil trabalhou em vários então veio a ideia de solicitar o Gil de trabalhar na Refloresta. E o Gil foi de uma generosidade imensa. Ele, a Flora, filhos, netos, sobrinho, olha, a família entrou no projeto e de uma boa vontade imensa, e estão ajudando a gente a difundir uma ideia. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Aquela floresta materializa um conceito, não é? E que a música é o veículo para transmitir esse conceito. Eu achei a ideia maravilhosa, linda. O Gil é um artista, um criador, um grande cantor e compositor respeitadíssimo no mundo inteiro. Então, graças ao Gil, ao veículo de difusão cultural chamado Gilberto Gil, o Instituto Terra, e essa ideia de reflorestar está sendo transmitida no planeta inteiro. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Um ser alienígena da Terra. Novos estudos indicam que o polvo, além de ter fases do sono parecidas com as dos humanos, pode chegar até a sonhar. O polvo é um animal tão diferente dos outros seres vivos que chega a ser considerado um alienígena da Terra. Ao longo da sua evolução, desenvolveu uma inteligência que surpreende os cientistas. Um estudo recente de pesquisadores brasileiros mostra que o sono dos polvos é parecido com o dos humanos e sugere que eles podem até chegar a sonhar. Mestres do disfarce, num instante, mudam de cor, se camuflam com perfeição, são ágeis, usam táticas complexas para se proteger do inimigo. O comportamento de uma fêmea de polvo foi registrado na costa da África do Sul.
Durante um ano, o cinegrafista Greg Foster observou bem de perto o animal. Algumas cenas revelam uma proximidade impressionante. Professor Polvo recebeu o Oscar de melhor documentário em 2021. O trabalho também foi reconhecido pela comunidade científica. Quem viveu uma experiência parecida durante o mergulho na costa brasileira foi a bióloga Tatiana Leite, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em polvos. Ele tocou meu rosto, ele tocou com uma delicadeza de exploração mesmo. Ele cativa pelos olhos, né? O animal que te olha no olho, que te observa e que te toca, porque a maior parte da informação que ele tem do ambiente vem das ventosas, né? Há 25 anos você pesquisa essa espécie. O que se sabe, o que pode se adiantar e confirmar a respeito do nível de inteligência dos polvos? Se a gente lembrar que ele é parente ali dos búzios, né, das lesmas, a gente não vê um animal desse tomando uma decisão, por exemplo, de ficar nas costas de um predador, porque ali é o lugar mais seguro para ele se esconder naquele momento e ficar ali cavalgando no predador como um tubarão, uma raia, até decidir o momento ideal de sair dali, soltar uma tinta na cara do predador e conseguir se esconder, se camuflando perfeitamente no ambiente. Então, realmente é muito elaborado o comportamento desse animal. A gente já fez testes em cativeiro e viu que ele consegue aprender a abrir um jarro e tirar a presa ali de dentro cada vez mais rápido, o que significa que realmente é um aprendizado. Durante o trabalho de mestrado, a pesquisadora descreveu uma nova espécie de polvo. Qual é o nome dessa espécie? Chama Octopus insulares, né? A gente colocou esse nome porque ela é a espécie mais dominante. A gente encontrou primeiramente em Fernando de Noronha, pelo São Pedro, São Paulo e Atol das Rocas, as ilhas oceânicas do Brasil. Então a gente resolveu fazer essa homenagem às ilhas. Esta foi a espécie escolhida pela bióloga e mestre em psicobiologia Silvia Medeiros. A pesquisadora observou em laboratório as etapas do sono de 4 animais e fez uma importante descoberta. E o que eu observei é que, em um dado momento, o animal ficava muito parado, com a pele bem pálida, a pupila do olho contraída, e depois de um certo tempo, pelo menos 6 minutos, sem modificar esse comportamento, ele começava rapidamente a mudar a coloração. Tanto a coloração e a textura da pele começava a se alterar de maneira dinâmica, bem rápida, e ocorria também os movimentos dos olhos. E aí, na hora, eu percebi que isso era algo muito diferente do que eu já tinha observado anteriormente. E aí foi quando surgiu essa hipótese de ser um estado de sono, tanto porque ele acontecia sempre associado a esse estado de quietude, né, com o animal com a pele pálida, e aí, em seguida, começa a ver esse comportamento. E como também tinha movimento dos olhos, a gente pensou se não poderia ser algo análogo ao sono REM dos humanos, né? Porque a sigla REM veio justamente do Rapid Eye Movement. Então, seria esse rápido movimento dos olhos que a gente também estaria observando nos polvos. O experimento realizado no Laboratório de Sono e Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte rendeu um artigo científico com grande repercussão. A primeira autora diz que ainda não é possível garantir que os polvos sonham, mas a fase do sono rápido observada pode estar ligada ao nível de cognição desses moluscos. Essa alternância desses 2 estágios de sono de ondas lentas para o sono REM, essa alternância é muito importante justamente para a consolidação da memória. Então, a gente acredita que algo semelhante pode estar acontecendo nesses animais. O neurocientista Siddhartha Ribeiro, professor titular do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi quem coordenou o trabalho da equipe. Esses animais têm muita flexibilidade cognitiva, eles rapidamente aprendem novas tarefas. E eles realizam novas tarefas de modos muito surpreendentes. Então, eles demonstram um tipo de aprendizado que vai além do simples acúmulo de um aprendizado motor, por exemplo, aprender a esticar o braço para buscar um certo objeto, e vai na direção
de um aprendizado de mais alta ordem que a gente observa em primatas próximos a nós, aquilo que a gente chama de insight, que é realmente a criatividade, a capacidade de reestruturar memórias para gerar um comportamento novo. Isso significa que os polvos também sonham? Essa é uma pergunta interessante e, evidentemente, a gente está com isso na cabeça. A gente não pode afirmar que eles sonham, eles não podem relatar isso para nós. Até esse momento, a gente não descobriu como ter esse relato. Até que ponto pesquisas como esta podem destacar a importância de conservar, de ter um plano de conservação para essas espécies? Essa pesquisa é uma pesquisa mais, demonstrando que os polvos são animais extremamente sofisticados, são animais comportamentalmente interessantes, curiosos, inteligentes e que, na minha opinião, merecem o mesmo tipo de proteção que é oferecida a grandes primatas. Levando em consideração que são animais super pescados e que não existe nenhuma legislação de pesca para essa espécie ainda, então eu deixo aqui até o meu apelo para os órgãos, olha o que a gente está pescando e sem nenhuma regulação, né? E também para uma contribuição para o estudo da evolução, como é que a contribuição do sono para o aprendizado, né? Será que realmente para essa espécie essa relação ela existe? Mas fica essa contribuição de que realmente esse tipo de sono está lá. E o Repórter Eco de hoje termina aqui. No próximo programa você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!